Olá galera, bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando nesse vídeo a função logarítmica, sua definição e também seu gráfico. Esse vídeo aqui, gente, ele faz parte da playlist Função Logarítmica para o Enem. Então nessa playlist você encontra outras videoaulas teóricas sobre a função logarítmica, tá certo? Vou falar da equação logarítmica, na equação logarítmica, então tem tudo aí. E após essas videoaulas eu vou estar inserindo questões que já caíram em vestibulares anteriormente, fazendo a resolução comentada das mesmas. O canal também conta com outras playlists nesse mesmo sentido, né? Parte teórica e, na sequência, questões resolvidas, né? Que já caíram em vestibulares anteriormente, como, por exemplo, porcentagem para o Enem, razão e proporção para o Enem, problemas do primeiro grau para o Enem, função exponencial para o Enem, que é um pré-requisito extremamente importante quando se estuda a função logarítmica, tá certo? Então, se gostar da videoaula aqui, pode continuar assistindo aí, beleza? Então, gente, função logarítmica. Até o momento, eu espero que você já tenha uma certa habilidade com a função afim, função quadrática e a função exponencial. São normalmente três funções que você estuda antes de chegar aqui. O estudo aqui não vai se diferir muito. O que ele vai se diferir é das propriedades que o logaritmo tem, que as outras não têm, tá certo? Mas em si o estudo passa pelos mesmos caminhos, tá certo? A gente começa com a definição, depois vai para o gráfico, depois estuda a equação, depois na equação, tudo da mesma forma. Claro que as continhas aqui mudam um pouco, mas vamos lá. O que vem a ser uma função logarítmica? Essa aqui é a nossa terceira videoaula aí da playlist. Na primeira eu falei sobre logaritmo, depois tem o que vem a ser o logaritmo, 5 propriedades básicas. Na segunda nós apresentamos mais 3 propriedades importantes sobre o logaritmo. Agora vamos introduzir a função, né? Então, função logarítmica é uma função da forma assim, ó, f de r mais asterisco em r, definida da seguinte forma: f de x igual a log de x na base b, onde esse b é uma constante real maior que zero e diferente de 1. Tá certo? Então b é positivo e não pode ser 1. Beleza? Então, nesse sentido, coloquei aqui vamos pegar alguns exemplos para a gente entender o que é função logarítmica e o que não é função logarítmica, né? Então, ó, se eu pegar aqui esse caso, ó, vamos pensar assim, ó, letra A, f de x igual a log de x na base 2. Olha, eu não explicitei essa parte aqui. Sempre quando isso aqui não vier explicitado, ou seja, o domínio e o contradomínio, subentenda-se que seja esse aqui, ou seja, o domínio nesse caso aqui é r mais asterisco e o contradomínio r, ou seja, a imagem vai estar aqui dentro e o domínio vai ser exatamente esse cara. O que isso quer dizer? Que nesta função, no lugar de x aqui, só podem entrar valores positivos e não nulos, tá certo? E, claro, a condição é que o b ser maior que 1. Aí eu lhe pergunto, essa função aqui, olhando para ela satisfaz essa condição aqui do b ser positivo e maior que 1? Sim, o b dela é 2. Positivo maior que 1. Então, esta aqui é uma função logarítmica. Então, a gente pode botar assim um ok, ó. Item b. Né? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Por exemplo, g de x igual a log de x na base 1 sobre 2. É uma função logarítmica? Olha, b positivo, meio e também diferente de 1. Ok, também é uma função logarítmica. Item C, log de x na base, vamos botar assim, 0,1, né? Opa, vamos botar o nome da função, né? H de x, né? Da provável função, né? Vamos botar assim, log de x na base 0,1. Perceba que também é uma função logarítmica, porque esse 0,1 ele é positivo e ele não é igual a 1. Então, também é uma função logarítmica. Vamos pegar um outro exemplo, item D. Vamos pegar aqui uma função s de x igual a log de x na base 1. Isso aqui é uma função logarítmica? Não, porque o b é igual a 1. E o b não pode ser 1. Então, isso aqui não é uma função logarítmica, tá certo? Letra E. Outra, ó. T de x igual a log de x na base menos 2. É uma função logarítmica? Também não, porque o b ele não pode ser o quê? Negativo. E ele aqui só admite o quê? Valor positivo e diferente de 1. Menos 2 é negativo, também não é uma função logarítmica. Tá certo? Então, assim, conhecer a função logarítmica é algo bem tranquilo, não é? A gente não tem muita dificuldade em fazer isso. Aqui um outro exemplo que eu sempre venho fazendo, né? Você já deve estar... Quem vem assistindo as videoaulas aí deve falar, poxa, o cara vai de novo, vai falar... Mas olha só, existem perguntas que são clássicas para todas as funções. Certo? Por exemplo, saber a imagem de um valor e saber o valor que gera uma certa imagem. Pergunta no domínio e pergunta na imagem da função.
Tá certo? Então vamos lá. E esse exemplo ele fala isso aqui, ó. Vamos lá. Dada a função f de r mais asterisco em r, definida por f de x igual a log de x na base 2, determine a imagem de 32. Aí primeiro, ó, 32 é um cara que está aqui, né? Beleza, só calcular, ó. Então a imagem de 32 é o f de 32, que é o log de 32 na base 2. O log de 32 na base 2 é a potência do 2 que dá 32. Quem é essa potência, gente? 5. Por quê? Porque 2 à quinta dá 32. Se você se esqueceu, você calcula no cantinho. Ah, não, professor, eu me esqueci. Eu não estou conseguindo ver o que é o 5. Faz o procedimento aqui, ó. Log de 32 na base 2, você chama aqui de x. Né? No caso aqui, é melhor chamar aqui de y. Isso é a saída da função, né? Então você tem que 2 elevado a y, ó. Videoaulas passadas, né? Igual a 32, aí você fatora 2 elevado a y igual a 2 à quinta, né? Que é 32, pronto. Ó, corta as bases, é o exponencial, y igual a 5. Ou faz usando outras propriedades também, né? Então, ó, log de 32 na base 2 é o log de 2 à quinta na base 2, né? 5 aqui é potência. Então, esse 5 passa multiplicando o log de 2 na base 2, que é 1, então vai ficar 5 vezes 1, 5, certo? Então, de qualquer forma, esse cara aqui vale 5. Aí você escolhe a que você acha melhor para se calcular, beleza? Mas o elemento, né, a imagem de 32 é o 5. A imagem de menos 1. Pergunta perigosa. Tem que olhar, menos 1 está aqui? Não. Então, não se pode calcular logaritmo negativo. Ou seja, menos 1 não pertence a R mais asterisco. Isso implica o quê? Que não existe, vamos pegar aqui, f de menos 1. Não faz sentido. A minha função não permite. Então, por isso que eu falo, às vezes a pessoa vê lá, na playlist Aspectos Básicos das Funções para o Enem, né, tem esse tipo de coisa. Às vezes a pessoa esquece isso aqui da função, que é a parte onde a função trabalha. Isso aqui é como a função trabalha. Isso aqui é onde ela trabalha. Então, tem duas coisas diferentes. Às vezes a pessoa olha muito para cá e esquece dessa parte aqui. Então, uma coisa como essa, você já não perderia tempo fazendo um cálculo como esse. Porque muitas vezes eu já vi pessoas chegar e falar isso. Não, vamos calcular, né? Log de menos 1 na base 2 chama de x e vai tentar fazer. É perda de tempo. Menos 1 não pode entrar, ou y, né? Melhor, né? Menos 1 não pode entrar na variável x. Não pode. Por quê? Porque ele não está no domínio. Essa pergunta aqui, ou seja, não existe a imagem desse cara. Não faz sentido. O elemento cuja imagem é 0,5. Aqui é uma pergunta invertida. Ou seja, a imagem é 0,5. Ou seja, eu quero o x tal que o f de x dê 0,5. Certo? Quem é esse cara? É só você igualar, ó, log de x na base 2 igual a 0,5. Para facilitar a nossa vida, você pode botar logo o meio, ó. Não, tanto faz. Pode ser 0,5 mesmo. Aí vai ser o quê? X vai ser quem? Usa a propriedade, ó, do logaritmo. Você faz o quê? Esse 2 passa a ser a base da potência, né? Então você tem que x igual a 2 elevado a 0,5, mas 0,5 é meio, né? 2 elevado a meio, que é raiz de 2. Então, raiz de 2 é um elemento tal que sua imagem é 0,5. Beleza? Ou seja, o logaritmo está muito interessado nessa potência aqui, ó. Nas potências dos números. Enquanto que a exponencial trabalha essa coisa aqui toda, o logaritmo ele busca o que é a potência aqui. Beleza? Então, prosseguindo aqui, o logaritmo nós podemos abordar o seu gráfico, né? Já de posse dessas informações aqui, nós podemos abordar o gráfico do logaritmo. E o gráfico do logaritmo, assim como da exponencial, também só precisa de 2 pontinhos. Embora você possa, né, quando a gente estuda na escola, é comum para você botar uma tabela, né, com vários valores, para x igual a 1, x igual a 2, x igual a meio, x igual a 10, e vai calculando, né, esses logaritmos, depois marca, né, no gráfico e vai ligando. Você pode fazer assim também, não tem problema nenhum. Só que o objetivo nosso aqui é construir um gráfico rápido. É olhar para uma questão e já rapidamente fazer o gráfico. Talvez nem desenhá-lo no papel em algumas questões. Mas já observar e falar, essa função deveria ter um gráfico mais ou menos assim. E já partir para a resposta. Porque você está estudando aqui para o Enem. Tá certo? Então vamos lá. Tem que ser objetivo. Para traçar o gráfico, ó, de novo, 2 pontos importantes. A gente vai pegar pontos aqui do domínio da função,
certo? Ou seja, esses pontos têm que ser positivos e diferentes de 1. Tá? Ou, só positivo, né? Diferente de 1 é o b, é a base. Desculpe, o x tem que ser positivo e não nulo, né? Ou seja, não pode ser 0. Então, a gente pode começar pensando o seguinte: se eu jogar x igual a 1, o que eu tenho? Ó? Eu vou ter a f de 1 vai ser log de 1 na base b. Isso aqui vale quanto, gente? 0. Log de 1 em qualquer base, 0. Então eu tenho o primeiro ponto que eu tenho é o ponto 1 em x, 0 em y. Mas eu posso também jogar x igual a b. Isso implica que eu vou ter que calcular f de b, que vai ser log de b na base b. Se você viu a videoaula, a primeira videoaula, isso aqui vale quanto? 1. Então, o valor b, que é a base, se você substituir ele no argumento x, ele manda em 1. O que isso significa graficamente? Aí eu tenho dois casos a considerar, certo? O primeiro caso é com o b maior que 1, tá certo? Então vamos tentar fazer um gráfico aqui para essa situação. Olha, como é que eu não tenho números negativos, aí vai uma dica fundamental. Se você quiser, na hora de fazer o gráfico, você pode apagar uma parte aqui do plano cartesiano, para você não confundir, tá certo? Então o gráfico de um logaritmo nessa forma aqui, ó, você pode apagar essa parte aqui de trás, ó, se quiser. Eu não vou apagar não, mas você pode apagar. Por quê? Porque você não vai ter uma função nesses dois quadrantes aqui. Ela vai ficar só nessa parte de cá. Tá certo? Eu vou falar um pouquinho melhor disso. Mas vamos prestar atenção aqui, ó. O 1, vamos marcar aqui o 1, ó. O 1 vai em 0. Então esse é o ponto. 1 em x, 0 em y. Ó, perceba que ele não tem altura. Então meu gráfico vai passar aqui. O b, nesse caso, ele é maior que 1. Então ele fica do lado de cá, ó. Vamos marcar ele aqui, ó. B, a base. O b, quer dizer, marcar, né? O b não é um pontinho, é só um tracinho. A gente só está localizando o b. O ponto mesmo é B1. Aí eu venho cá, ó, esse mesmo tamanho aqui eu coloco aqui, ó. 1. Então eu tenho aqui esse ponto, ó. Então o gráfico da função logarítmica ela vai passar nesses dois caras. Mas o que acontece então, gente? Perto do zero, porque essa função aqui ela não dá zero. Então, o que seria esse gráfico aqui perto do eixo y, ó, ou da parte x igual a zero? Ele vai ser assintótico, ó. Ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Então aqui ele vai vir, tipo, raspando, né? Tipo a função exponencial, ela fazia o quê, ó? Só para a gente relembrar. Ela vinha lá do menos infinito, né? Ela raspava o eixo x, né? Então ela vinha, ou seja, se eu fosse para cá, ela ia raspando até ficar o mais próximo possível, sem necessariamente tocar no ponto. Aqui vai ocorrer com o eixo y, tá certo? Ou seja, aqui eu vou ter uma assíntota, eu vou escrever isso, né? Daqui a pouco, eu vou ter uma assíntota que a gente chama de assíntota vertical, que é uma reta vertical, do qual a minha função o quê? Nunca chega a tocar na mesma. Beleza? Beleza? Vamos lá. Então, nesse caso aqui, minha função, ó, quando o b é maior que 1, ela é uma função crescente. Segundo caso. Qual é o segundo caso, gente? 0 menor que b menor que 1. Tá certo? Como é que vai ser esse gráfico agora? Semelhante ao primeiro. A gente vai marcar os dois pontos e é só ligar. Beleza? Vamos lá. Eu percebo que não é uma coisa muito difícil. Claro, gráfico de função pode se tornar difícil. Eu vou até fazer uma videoaula depois um pouco mais trabalhada neste sentido. Tá certo? Para a gente pegar uns gráficos mais interessantes, para a gente analisar a partir do que a gente já sabe traçar, como o gráfico de uma parábola, de uma reta, mas a gente vai fazer uma coisa mista, né? Tentar ver alguns gráficos a mais. Nós vamos fazer uma videoaula aí no futuro. Então, a mesma coisa, você marca aqui, ó, a sua função não vai morar nessa parte aqui, certo? Nos quadrantes 2 e 3, beleza? Então vamos lá. Vamos marcar o ponto 1, 0, ó. Então vou marcar aqui, o 1 está aqui, 1, 0, ó, 1 está aqui, não tem altura, marca logo o pontinho. O B agora, ó, ele está entre 0 e 1, né? Então a gente vai marcar ele aqui atrás do 1, ó. B. Vamos pegar esse mesmo tamanho aqui, ó, jogar aqui. Então minha função, gente, ela tem que conter esses dois pontos. Ela deve ser o quê? Decrescente. Por quê? Se eu aumentar, ó, vou do B para o 1, minha função desceu. Então ela vai ter um gráfico muito semelhante, quer dizer, que eu vou botar o B um pouquinho mais atrás aqui, né? Só para não... Digamos que o meu B seja um pouquinho menor.
B vai depender do valor de B. Se B for meio, vai ficar no meio, entre 0 e 1, né? Se B for 0,9, vai ficar pertinho do 1. Mas digamos que eu vou botar ele aqui um pouquinho pequeno, só para o gráfico ficar mais fácil de desenhar. Então, a ideia aqui é a mesma. Eu vou ter uma curva raspando o eixo Y, só que agora ela vai estar o quê? Descendo, ó. Então ela vai ser uma coisa tipo assim, ó. Aqui, gente, ela desce indefinidamente, viu? Assim como essa sobe indefinidamente, também desce, nesse caso, indefinidamente. Essa aqui, ó, se eu vim para cá, ela está subindo. Mas assim, ela vai ser assintótica com o eixo Y. Quer dizer o seguinte, ela não toca no eixo Y. Então, eu vou ter assim, ó, eixo Y, que é equivalente a dizer a reta x igual a 0, né? Ou seja, são os pontos cuja abscissa é 0, todos os pontos que estão sobre o eixo Y, a abscissa é 0. A gente chama esse conjunto aqui de uma assíntota vertical. Eu não sei se você se lembra, mas na função exponencial nós tínhamos uma assíntota horizontal. Quer dizer, a função vinha, ela se aproximava do x, quando a gente ia para o menos infinito, por exemplo, se ela fosse crescente, né? Ela se aproximava do eixo x, mas ela nunca tocava o eixo x. A mesma coisa aqui, só que aqui eu me aproximo do eixo y, tá certo? Aí nesses casos, como o eixo y é uma reta vertical, a gente chama essa assíntota de assíntota vertical, certo? Então nesse sentido, gente, para a gente dar um fechamento aqui na aula, 3 gráficos para nós esboçarmos, beleza? Tendo em vista isso aqui. Eu não sei se você percebeu, mas é muito fácil, velho. Você não precisa nem fazer quase nada. Eu posso traçar esse gráfico aqui basicamente sem nem olhar muito para os pontos, sem fazer tabela, sem nada. É o que eu vou meio que tentar explicar agora, né? Eu gosto de fazer as coisas bem explicadas, mas nesse caso aqui, como o nosso foco é o Enem, você tem que ser rápido para resolver a questão. E dá para a gente fazer essa questão bem rapidinha, tá certo? Não gastar nem 1 minuto para fazer cada um desses gráficos. Talvez 30 segundos, né? Vou gastar um tempinho aqui, porque eu tenho que usar régua, estou no quadro, né? Então, pode ser que eu gaste um tempinho a mais, mas de modo geral, é uma questão bem tranquila mesmo. Vamos lá. Item A. Então, vamos começar a fazer nosso velho plano cartesiano. Então, gente, ó, essa curva minha, esse f de x, log de x na base 2, né? O que ela vai ser? Gente, a base aqui é quem? 2. Ela é maior que 1, certo? Primeiro caso. Então, ela vai fazer isso, ó. Para ser rápido logo. Esse cara aqui vai ser o 1, ele vai ser a raiz da função, o valor que leva a função em 0. E o 2, ó, que está mais ou menos aqui, é o dobro da distância, ele vai no 1 aqui de y, pronto. Traçamos o gráfico. De fato, se você fosse fazer uma tabela aqui, ó, vamos para confirmar isso, ó, x e log de x na base 2. O 1, ele vai em quem? Em log de 1 na base 2, que vai em 0. E o 2 é o log de 2 na base 2, que vai em quanto? 1. Log de b na base b, 1. Então, de fato, esses são os 2 pontos. Por que eu escolhi aqui o 2, professor? Porque é exatamente o 2 é a base, ó. Então, ele obrigatoriamente tem que ser um ponto escolhido. Quer dizer, obrigatoriamente não, né? Assim, esses 2 pontos são os melhores que você tem. São aqueles que você não precisa nem fazer conta. Isso lhe dá uma vantagem muito grande. Claro, talvez lá numa questão, lá num problema, ele lhe dê a imagem aqui do 5, ó. 5 tem imagem, aí ele dá lá o valor, log de 5 na base 2, 2, um quebradinho. Pode ser que ele lhe dê num gráfico, mas assim, essencialmente, para traçar um gráfico, rapidamente, você só precisa desses 2. Então, gente, ó, vamos para o item B aqui, ó. Presta bem atenção, vamos repetir o mesmo raciocínio utilizado aqui no item A. Escolha só dos pontos de abscissa 1 e abscissa B, que é a base. Neste caso aqui, ó, vamos marcar aqui o nosso plano cartesiano. Certo? Então, lembrando, eu não vou precisar dessa parte aqui. Pelo menos a função logarítmica, como ela está posta, né? A definição dela desse jeito, log de um x e uma base aqui, são desse jeitinho, sem modificar nada. E eu não vou precisar do segundo nem do terceiro quadrante. Então aqui eu venho, ó. Vamos marcar aqui o quê? O valor 1
1 eu sei que ele vai em 0. E a base meio, ó, meio está aqui entre 0 e 1. Ele vai em quem? Ele vai em 1. A base, ó, B, vai no ponto 1. A base aqui é meio, então ela vai na altura 1. Então a gente pega esse mesmo tamanhozinho aqui, ó, para ficar legal. Pronto. Então minha função, ó, ela vai passar, vai ser assim. Se você preferir, você podia fazer também. Primeiro faz a curva, né? Você já sabe que ela vai ser decrescente, então você já sabe que ela vai ser desse jeito. Então você marcaria aqui o 1, e aqui na metade, ó, o meio, ó, tem que ir no 1 também. Então ela passa nesses dois pontos e ela decresce, ó, segundo caso lá. Beleza? Então, gente, nesse sentido, se você quiser verificar, ó, quer dizer, verificar não, né? Às vezes a gente aprende na escola a fazer uma tabelinha, né? Então vamos fazer ela aqui, ó. Log de x na base meio, né? Então aqui, x, se o x for 1, eu vou ter o log de 1 na base meio, né? Vai dar quanto isso, ó? Vai dar o quê? 0. Log de 1 em qualquer base, primeira videoaula lá, sobre logaritmo dá quanto? 0. Se eu jogar agora aqui o próprio meio, eu vou ter o log de meio na base meio, que vai dar o quê? 1. Então a base vai no 1, ó. Esqueci de marcar aqui, marcar agora. Agora, você deve estar falando, professor, mas eu aprendi na escola que o professor faz um monte de... ele joga um monte de pontos. Tudo bem que entre eles tem de fato o 1 sempre está lá, a base sempre está lá. Se a base for raiz de 3, vai aparecer uma raiz de 3 lá. Então eu não preciso jogar outros pontos? Não precisa. Mas se você quiser, por exemplo, o que está... o 4, por exemplo, ele vem... Né? Se a gente fosse esticar o 4, ele estaria aqui depois do 1, né? Sei lá. Esquece a escala aqui um pouquinho, ele estaria para cá. Percebe que a imagem do 4 deve ser o quê? Negativa. Então, de fato, se você fosse jogar x igual a 4 aqui, ó, você teria log de 4 na base meio. Quanto é que dá isso? Então você chamaria, né? Vamos chamar aqui, ó, vamos calcular, ó, log de 4 na base 1 sobre 2. Vai dar quanto? Vai dar, a gente chama isso de y, esse valor de y, então você vai ter que 4 é meio elevado a y. 4 você pode fatorar, dá 2 ao quadrado. Meio dá 2 a menos 1, né? Com y aqui vai dar 2 a menos y, corta. Então, menos y igual a 2, y igual a menos 2. Como era esperado, o 4 estando à direita do 2, a imagem deu o quê? Abaixo, ó, porque o 1 aqui é um divisor o quê? De sinais. Depois do 1, esta função é negativa, antes do 1 ela é positiva. Já essa aqui, ó, depois do 1 era uma função positiva, antes do 1, né, entre o 0 e 1, ela é uma função, né, lembrando que eu não tenho parte de trás, né, a gente pode até apagar isso aqui se quiser, ó, eu não tenho essa, né, essa parte do eixo, e essa aqui então, negativa entre 0 e 1, positiva depois do 1. Positiva entre 0 e 1, negativa depois do 1, né, lembrando que aqui é a origem. Certo? Eu não gosto muito de apagar, eu acho que fica um pouco esquisito, mas assim, você pode pensar sim, né, sem essa parte negativa do eixo x, beleza? Então, gente, vamos agora para o nosso terceiro caso, item C, né, esse nosso terceiro exemplo, ó, do mesmo jeito, da mesma forma. Então, você precisa de muitos pontos para traçar? Não, só 2, é tipo traçando o gráfico da reta mesmo. Então aqui você pega aqui, faz o seu velho plano cartesiano. Ele pergunta, o que é esse gráfico aqui? Ó? Qual desses casos ele é? Primeiro ou segundo? Raiz de 3 é um número que é maior que 1. Primeiro. Então ele vai ser assim, ó. Você já faz logo, ó. Isso é estudar. Quando você estuda, que você olha para o progressão logarítmica, você já vê logo dessa forma. Então, aqui vai ser o ponto 1, 0. E o raiz de 3 ele vem depois do 1. Ele é 1,7 mais ou menos. Sei lá, ele está mais ou menos aqui. Vamos supor. Né? Raiz de 3. Então, olhando aqui, ó. Ele vai no 1. Pronto. Tem o gráfico da função, velho. Ah, professor, eu posso jogar mais valores, outros valores diferentes? Pode, não tem problema nenhum. Só que assim, você só precisa de 2. Tá certo? Se você quiser, claro, estudar mais aprofundadamente, a função logarítmica, eu sugiro, tem uma playlist no meu canal, né? Matemática primeira no ensino médio. Lá por volta da aula 40, se não me engano, eu falo dos logaritmos, né? 38, 40, não sei. Dá uma pesquisada lá. Então nessa playlist, lá eu falo mais extensivamente. Mas assim, para quem está fazendo Enem, você tem que ser rápido e objetivo, tá certo? Então, tá aí, feito o gráfico rapidamente, sem perder muito tempo. Tá certo? Então é isso aí.
Espero ter entendido. Qualquer dúvida, só jogar nos comentários, viu, gente? A gente está pronto aí para responder. E espera aí que vai vir as videoaulas aí sobre equações e inequações, depois vem uns probleminhas, e aí a gente vai começar a resolver probleminhas que já caíam em vestibulares anteriormente, beleza? Então é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima.